Pessoal, e o Atlético Mineiro empatou no finalzinho contra o Independiente Del Valle pela Sul-Americana e trouxe o empate aqui pro Brasil para decidir em casa nessa semifinal, galera. E a mídia esportiva de todo o país falou muito a respeito dessa partida do Atlético no primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Se liguem aí, galera. De classificação, o Galo traz um resultado excelente de Quito, né? Onde sempre é difícil jogar, traz um empate e é possível a gente pensar que o fato de ser um jogo decisivo, a arena, tudo isso possa acender o Galo, porque a sensação é de um time que tem dificuldade de competir nesse momento, né? Parece que é muita coisa de ruim cercando o time. Em dado momento da temporada houve a questão da discussão sobre valores atrasados do elenco, de reclamações de jogadores, houve momento de troca de comando, agora você tem durante a semana a forma como surge a notícia do Hulk. Se essa notícia sai do clube para fora, é porque de alguma maneira pessoas dentro do clube fizeram o meio externo saber disso, que havia uma intenção do clube de rediscutir essa questão. Isso fragiliza o principal nome, a principal estrela do grupo e o principal ídolo da torcida. Enfim, são muitas coisas cercando esse elenco que parecem se refletir em campo. O Atlético é um time que, por vezes, no jogo tinha até espaço para construir, mas as coisas não acontecem. Você tem também jogadores importantes em momento técnico muito abaixo. Acho que o Arana é um caso deles, né? O Arana vem muito abaixo do que pode. Algumas decisões que a gente, olhando de fora, talvez até haja internamente alguma avaliação que leve em conta dados que a gente não sabe, mas assim, o rendimento do Rony no centro do ataque. Para mim, por mais que o Hulk não viva o seu melhor momento, é difícil você olhar para o campo e ver justificado o Hulk não começar jogos importantes para a temporada do Galo, como era o jogo de hoje. Enfim, concordo. E o Galo com dificuldade. O segundo tempo vai melhorando aos pouquinhos, vai encontrando mais espaço, consegue jogar, chega ao empate no fim do jogo, no lance que teve participação do Hulk, com o Dudu, que entrou também bem no jogo. E o Atlético traz um grande resultado. Tomara que, de repente, tanto pensando em Campeonato Brasileiro, porque a urgência maior está no Brasileiro. Se vier uma Copa Sul-Americana, ótimo para celebrar, mas o que o Atlético não pode se permitir é ter a aproximação perigosa do Z4 do Brasileiro a esse momento. Se vier uma Copa, ótimo, mas a urgência está no Brasileiro. Tomara que, de repente, a Copa tenha esse poder de acender um pouco esse time, que parece distante de um ambiente competitivo ideal. É verdade, a tabela do Campeonato Brasileiro mostra isso, né? O Atlético tem a pior campanha do segundo turno do campeonato, são só 6 pontos conquistados, né, em 10 partidas disputadas nessa segunda parte do campeonato. E a classificação geral, o Atlético tem só 2 pontos a mais do que Santos e Vitória. E o Vitória é o primeiro time na zona do rebaixamento. Fora que o Atlético não tem conseguido jogar bem no Campeonato Brasileiro, não tem conseguido pontuar acima de tudo, e isso tenho certeza que deixa o seu torcedor bastante preocupado. Tudo bem, Alex, mas de todo modo o resultado é bom, né? Para o Galo conseguir vencer em casa, também não tem sido uma constante, né? O Atlético vencer em casa, mas se fizer o seu papel, imagino que a arena vai estar cheia, o Galo tem tudo para ir à final da Sul-Americana. Tudo bem, Alex? Boa noite. O Atlético nesse momento jogar futebol, tudo que vai, vamos dizer, você sai um jogo perdendo, é uma ducha assim de uma água gelada, não é nem fria, porque parece que tudo realmente está conspirando contra. É um momento terrível e às vezes parece que você não consegue encontrar respostas, mas conversando com gente lá de dentro, parece que o ambiente não está ruim, sabe, Mansur? Não tem nada contra o Sampaoli que chegou. A princípio parece que dentro do possível para esse momento, o time que não deu liga, tem esse entendimento e além disso o entendimento de que peças importantes, que têm uma alta qualidade, não estão conseguindo produzir. E não é porque não quer. E aí cada erro realmente o Atlético está pagando muito caro. O resultado em si é excelente, né? Você conseguir... Porque o Atlético fala, fez um jogo ruim. Não fez um jogo que o Atlético pode fazer que não vem fazendo há tempos. Mas conseguiu enfrentar um adversário importante para poder trazer. Só que você vai jogar um jogo igual esse, de uma competição que não tem rebaixamento, é totalmente diferente. Então você não tem aquele medo, aquela insegurança. A eliminação ela é diferente do que a briga pelo rebaixamento, né? Que o torcedor em casa ele saiba disso e é realmente muito duro. Agora o Atlético vai ter que voltar
e vai estar sempre atento, vai ter que estar sempre renunciando mais coisas ainda para que esse comportamento ou esses comportamentos individuais e coletivos venha trazer mais resultados para ele no Brasileirão, porque a situação ela é delicada e não adianta, às vezes, a gente pensar que não vai acontecer com a gente e acaba acontecendo, o tempo passa muito rápido, o nível competitivo está muito alto. E tem que saber lidar, vai ter que saber enfrentar essa situação emocional, né, Felipe? Porque a pancada ela é grande de ficar ali, os jogadores não imaginavam isso, alto investimento, um clube grande. Sem dúvida. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso linha de passe pós-semifinal da Sul-Americana. E no finalzinho, o Dudu salvou com assistência do Hulk, que entrou ali no meio do segundo tempo, tá aí o Dudu, autor do gol. E o Galo conseguiu empatar com o Independente Del Valle, é um bom resultado para trazer a decisão para BH na próxima terça-feira. Valendo vaga na decisão da Sul-Americana, valendo uma graninha extra. O Galo tá precisando de chegar na final, conseguir o título, valendo vaga na próxima Libertadores, que pelo Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil pro Atlético Mineiro. Então, a gente vai debater, destrinchar esse assunto aqui. Daqui a pouco a gente vai ouvir o São Paulo e também personagens do jogo. A gente tá na expectativa, de repente, que o Hulk fale na saída do gramado, porque o Hulk tem sido aí o grande foco aí das discussões, das informações, se fica, se não fica no Galo, se tá satisfeito, se tá insatisfeito. E a gente vai falar sobre esses personagens também no programa de hoje, que tem o Leonardo Bertozzi, o Jean Oddi, o Breiler Pires e também o Vitor Birner. Bertozzi, acho que no final das contas esse golzinho aí fez justiça pro que foi o jogo e principalmente o segundo tempo, né? Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, William? Tudo bem, companheiros? Boa noite a todos. Eu achei que o bicho era mais feio, sendo bem sincero. O Breiler e eu ficamos 1h30 batendo papo na live antes do jogo, analisando os cenários, a força do Del Valle em casa, inclusive que os outros brasileiros já conheceram tão bem, né? E quando sai um gol com 6 minutos de jogo, um pênalti, a preocupação pelo que pode vir ela é muito grande, né? Então eu acho que o mérito do Atlético no jogo foi não perder o controle, seguir executando o seu plano de jogo, que era tentar ter a posse de bola, não se encolher demais, valorizar a posse quando pudesse. Não, mas na altitude. Na altitude, que é importante, e tendo guardado as peças, os feras, vamos dizer assim, pro segundo tempo, os feras é que eu me refiro, Hulk, Dudu, os caras que no final do jogo acabaram fazendo toda a diferença. A entrada do Hulk na parte final super importante, numa semana em que ele foi o foco das atenções por causa das notícias aí sobre uma possível saída no fim da temporada. Ele dá assistência pro Dudu. E o Dudu, junto com o Bernard, são as duas grandes notícias da segunda era Sampaoli, né? Porque são jogadores que estavam quase esquecidos, entregando pouco ou nada, e que ele recuperou grandemente, né? O Bernard hoje titular, o Dudu titular em alguns jogos, hoje opção de reserva por causa da ideia de ter um meio-campo mais combativo, o que eu acho que fazia sentido, mas o segundo tempo do Atlético foi bom. Eu imaginava um jogo em que o Everson fosse trabalhar muito. Pois é. E a verdade é que ele não trabalhou, né? O pênalti ele não tinha como, o Sornosa bateu muito bem. Mas pra variar mesmo quando não pega certo canto. Então, ele tava inteiro, porque realmente não tinha como, né? Foi um pênalti muito bem batido e mal marcado, mas a gente fala sobre isso mais tarde, né? De qualquer maneira, assim, eu achei uma atuação, no geral, positiva do Atlético, acho que dá muita confiança pra semana que vem e só não pode baixar a guarda porque a tabela do Brasileiro não permite, né? Acho que deve haver mudanças pro fim de semana contra o Ceará, não totais, mas algumas. Uma mudança para a volta já é certa, né, com o Scarpa, mas eu acho que o Atlético sai com bastante confiança para o jogo da volta, embora as fases anteriores mostrem que Bucaramanga foi para os pênaltis, Bolívar perdeu em casa, foi no finalzinho, então não é para confiar demais. Mas eu acho que assim, nem 1-0 seria um desastre. 1-1 acho que é ótimo, pensando no que o jogo propunha no começo. Até porque saiu perdendo, né? Sobre essa situação do Atlético, a gente vai falar daqui a pouco também, como lidar com isso. Tem a chance de ir para uma decisão da Sul-Americana, mas ao mesmo tempo tem que olhar o final de semana com um certo carinho, porque afinal de contas, o Vitória ganhou ontem e já botou pressão para cima do Galo também, que está próximo da zona do rebaixamento. Como lidar com essa situação? A gente fala sobre isso também, mas primeiro, deixa o torcedor do Galo respirar um pouquinho, né, Breiler? Porque o empate encaminha bem a classificação. Vai ter que ganhar em casa, mas encaminha bem a classificação para o Galo para essa decisão aí tão importante, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, para os companheiros, fã de esportes. Encaminhar é muito forte, porque a gente está falando de um Del Valle que continua sendo um bom time. Mas não é o mesmo Del Valle. Mas eu gostei que o Breiler... Eu ia tirar o bem. Eu ia falar, tá bom, encaminha, tudo bem. Eu ia tirar o bem. Aí o Breiler tirou o encaminha também. Tirou o encaminha também. Eu acho que encaminha. O Bertozzi lembrou bem do Galo sofrendo um pouco para carimbar a classificação em casa. E também do Del Valle, que tem muita personalidade para jogar fora. Então, eu não vejo que o Del Valle fez um jogo também, ruim pra em mim casa. é duro. Não, foi um jogo bem jogado. Teve o mérito do Galo de negociar bem a posse de bola. O jogo termina praticamente 50-50. O Galo teve até mais posse que o Del Valle no segundo tempo. O jogo também muito igual em finalizações, em chances criadas. Então, premia também uma atitude corajosa do Galo fora de casa. Porque não foi um time que se acovardou. E desde o começo do jogo, tentou fazer alguma coisa, tentou produzir. Sofre o gol, e geralmente times que sofrem gol do Del Valle em Quito
entram em colapso, porque a pressão é muito forte, o Galo não sucumbiu, estava com o meio campo muito preenchido, e o Javier Rabanal, antes do jogo, falava, né, sobre as individualidades do Galo. O Sampaoli adotou uma boa estratégia, guardou reserva técnica para o segundo tempo, e foram justamente os caras que saíram do banco, Dudu e Hulk com assistência, que decidiram. E aí mostra também um caminho, reforça um caminho de evolução do Galo. Porque se a gente olhar a situação no Campeonato Brasileiro, dificuldade em classificação na Sul-Americana, a gente pode relativizar um pouco o trabalho do Sampaoli. Mas a chegada do Sampaoli acabou sendo um sopro de esperança para o Galo. Dificilmente aquele Galo do Cuca faria o jogo que fez hoje fora de casa, porque hoje a gente enxerga mais repertório do Atlético, uma estratégia que varia e mais maleável de jogo a jogo, planos de jogos diferentes. Então, o Galo, mesmo perdendo o jogo contra o Corinthians, com o time reserva, foi bem reativo. E nem é muito do estilo Sampaoli, mas fez o que era necessário para o momento. E o Sampaoli tem sido bem pragmático nesse aspecto. Então, já, para mim, eu vejo que o Galo não encaminhou a classificação, mas há uma confirmação de um bom trabalho em andamento. O Sampaoli geralmente a gente se preocupa com o ambiente, né? Como vai ficar. E acredito que a chegada dele foi positiva nesse aspecto, até para alguns jogadores. Você pode achar que não encaminha. Eu acho que encaminha. Mas assim, ele traz uma vantagem para casa. Não, é uma vantagem indiscutível, claro. Fala, Birner. Boa noite. Tudo bem, Birner? Boa noite a você, Williams, Jean, Bertozzi, as fãs do esporte. Eu acho que é um resultado que torna a classificação mais viável do que era antes do começo do jogo. Mas era um confronto. Aí a gente vai discutir semântica. Eu acho que encaminha como se o jogo começa empatado, pô. Então, mas assim... Porque você já supera uma etapa. Então, você não perdeu o jogo. E você vai decidir na sua casa. Eu vou muito na linha do que o Bertozzi disse. A gente vendo tudo que o Del Valle fez em anos, a gente imaginava que seria mais difícil, mesmo a campanha do Del Valle no Campeonato Equatoriano, você fala, o jogo seria mais difícil, e o Atlético não ganhou por causa da arbitragem. No final das contas, era um jogo mais com cara de 0-0, onde o Atlético cresce no segundo tempo, onde ele fica mais perto do gol, onde ele constrói mais que o Del Valle, onde ele joga melhor que o Del Valle, ele tem atletas superiores aos atletas do Del Valle. É óbvio que taticamente, e eu concordo com o Brenner, o time ainda em evolução, vai melhorar, mas já está melhor do que estava na época do Cuca. Agora, você olha o que o Del Valle faz, o nível de jogo que o Del Valle apresentou, se essa for a referência e que o Atlético pode fazer, a classificação está encaminhada. Eu só não afirmo isso por causa do Atlético. Porque aí vou de novo no que disse o Léo. A campanha na Sul-Americana, o time instável, o time ainda não está pronto e de repente não faz um bom jogo e decisão vai para os pênaltis ou perde a partida agora. Se transformou em favorito para a classificação. Ruim, pior que comer sem carne. Que se lasque. Pelo menos empatou e é isso que interessa. O Sampaoli, sossega o rabo, cara. Define uma base de time e para de fazer merda. O Gabriel Menino não pode ser titular, principalmente porque ele é disperso e não aparece pro jogo. Uma palmolice absurda. O Natanael, limitadíssimo. O Igor Gomes, eu já falei, é tão somente esforçado. O Dudu tem que ser titular do seu time. Se o Hulk não aguenta, pelo menos você acertou, né? Colocou ele no jogo. E ele decidiu servindo exatamente o Dudu, porque ali tem talento. Se o Hulk não aguenta fisicamente, põe o tempo que der. Porque pior que tá, não ia ficar. O Juan, meu filho, zagueiro, tem que nascer indignado, cara. Tem que sair da perereca da mãe xingando, dando esporro. Tem que questionar a marcação. Tem que ter sangue correndo no corpo, irmão. Você sabia que não tinha feito o pênalti? Ficou aí de boca aberta, esperando a ajuda do destino. Sabe? Então, o Atlético é um time que é frouxo, sabe? É um time disperso, mas que ligou um pouco mais no segundo tempo. É um time lento? É. É um time pacato? Muito. É um time sem força? É. É um time que compete menos do que deveria? Sim, compete menos. Repito, é um time frouxo? Sim, é frouxo. Marca muitas vezes com os olhos? Sim. É arame liso? É. Calma que daqui a pouco vocês vão parar de me xingar. Tem coisa ruim. Tem um ataque inexistente? Tem. É um meio que não marca e não cria? Sim. Um meio que não marca e não cria. Estoura tudo no zagueiro? Sim. Time não tem unidade? Não, não tem. Time não se comunica? Não, não se comunica. Todo mundo mudinho em campo. Falta liderança? Falta. Falta atitude? Falta. Falta compromisso? Falta. Mas vai ser campeão da Sul-Americana. Vai ser campeão da Sul-Americana. Mesmo com todos esses problemas, e vocês sabem que os problemas estão aparentes. Aliás, estão gritando. Mas é que o gol no final, o empate, às vezes esconde. Com todos esses problemas, o Atlético será campeão da Sul-Americana. Agora, tomara que essa verve do segundo tempo, do final do jogo, vá para o jogo contra o Ceará no final de semana também. Porque aí vence, dá mais uma respirada, se prepara com confiança para terça-feira, a Arena MRV lotada, e a torcida tem que abraçar mesmo. Não tem outra alternativa. Sabe? É abraçar na Sul-Americana, porque o título vem, eu não erro, gente, pelo olho do menino eu sei o verme que ele tem, o título da Sul-Americana vem, e no Campeonato Brasileiro tem que se salvar,
E se for com a torcida longe, aí, meus amigos, embuceta tudo. Então tem que todo mundo estar presente, dar apoio. Sampaoli, para de fazer merda e insistir com um jogador que não tem qualidade. Para de inventar um pouco. Sossega o rabo, cara. É isso aí. O Atlético Mineiro conseguiu um grande resultado hoje em Quito e o principal, eu acho, Tomás, porque a hora que o Vitória ganha do Santos e você vê o Campeonato Brasileiro sanfonando ali na zona de rebaixamento, eu olho para os times ali e falo, cara, esse Atlético Mineiro aqui, sei lá, né? Numa semana em que aparece notícia de talvez rescisão do Hulk, Sampaoli deixando o Hulk no banco, as coisas que não andam, o time que não joga, eu coloco uma canetinha marca-texto assim em cima do nome do Galo, que no ano passado precisou de uma vitória na última rodada para se livrar do rebaixamento, apesar de ser finalista de Copa do Brasil e da Libertadores. Porque é um elenco estrelado, montado com uma cabeça de anos atrás, que depois foi buscar alguns jogadores já mais recentemente bastante discutíveis. Eu acho que não houve uma renovação, eu acho que o Atlético não teve a mesma qualidade para montagem de elenco, para renovação de elenco, que teve quando surge o dinheiro lá dos mecenas e tal, para montar um time campeão brasileiro, depois de 50 anos. E eu acho que o Atlético é um clube decadente hoje, né? A linha do tempo para fazer o gancho da linha do tempo, né? A linha do Atlético Mineiro é uma linha descendente. E hoje acho que fez um grande jogo. Eu acho que fez um jogo bastante... Um grande jogo, talvez seja um exagero, mas fez um jogo bem decente contra o Del Valle. E traz um ótimo resultado. E trazendo bons resultados de Bucaramanga e de La Paz, o Atlético se garantiu na fase seguinte. Pessoal, então tá aí a mídia, a imprensa esportiva falando a respeito desse empate do Galo, né? Ótimo resultado do Galo, devido às proporções do jogo. Ele estava perdendo até os últimos minutos, conseguiu arrancar o empate. Acho o Galo um time muito apático, que joga quando quer. Vai ser um jogo difícil contra o Del Valle. O Del Valle perdeu para o Once Caldas na fase anterior dentro de casa, mas venceu fora, venceu lá no campo do Once Caldas, ou seja, é um time que está acostumado a jogar fora de casa, a pressões, é um time acostumado com torneios sul-americanos, ou seja, para mim não está nada decidido, nem muito bem encaminhado, para mim o jogo está muito aberto. O Atlético conseguiu perder para times piores nas outras fases da Sul-Americana, dentro da Arena MRV, ou seja, é um time muito inconstante e por isso acho que a classificação está muito em aberto, pessoal. O Galo vai precisar jogar muito bem o jogo da volta para conseguir vencer e se classificar para a final. Vocês acham o que, pessoal? Acham que está bem encaminhado, que o Atlético vai passar tranquilo ou vai ser um jogo duro igual eu acho? Deixem aqui nos comentários, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seu like no vídeo para não perder nada do Galo aqui no canal. Até o próximo vídeo.